O que nós temos nesse enunciado? Os dois advogados, o André e a Helena, eles deram entrevistas, tá? O André, ele foi convidado a participar de uma entrevista na imprensa escrita. Olha lá, ele foi convidado, certo? Nessa entrevista, ele convidou os leitores a litigarem, ou seja, ele incentivou os leitores dessa entrevista a litigar. Quando perguntaram para ele os contatos do escritório dele, telefone, o endereço, essas coisas, o que ele disse? Ele disse que, por uma questão ética, ele não poderia divulgá-los naquele meio. Então, o André, ele foi convidado, ele não divulgou os contatos e ele convidou os leitores a litigar. Já a Helena, ela o quê? Ela procurou um programa de rádio. Então, ou seja, ela se ofereceu, ela que se convidou para ir lá fazer a entrevista. E aí, nessa entrevista, ela se manifestou de forma técnica, educativa, geral, evitando sensacionalismo. Então, agora o examinador ele quer saber se esses dois advogados se comportaram ou não conforme o Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, olha só, como o enunciado é muito longo, a gente vai fazer um resuminho aqui das questões importantes. Então, do André e da Helena. O André, ele não divulgou os contatos do escritório dele, mas ele convidou os leitores a litigar. Já a Helena, ela manifestou-se de forma técnica, educativa e geral, evitando sensacionalismo, mas ela procurou o programa de rádio, ela se ofereceu. Então vamos lá, o André, ele não divulgou os meios de contato dele do escritório nessa entrevista que ele deu. E aí, será que ele agiu de forma certa ou errada? De forma ética ou não ética? O artigo 40, inciso 5º, traz a resposta para a gente. Ele diz que é vedado, que realmente não pode fornecer os dados de contato. Aqui ele fala de diversos meios, entrevistas, colunas, artigos literários, ou seja, de um modo geral, ele não pode, o advogado não pode fornecer os meios de contato dele quando ele dá uma entrevista. Então, olha lá, é vedado o fornecimento de dados de contato em artigos publicados na imprensa. Então, aqui, o André agiu de forma correta. E olha lá, ele também convidou os leitores a litigar. E aí, será que ele podia ou não podia fazer isso? E o artigo 41 do Código de Ética vai responder para a gente. Ele não poderia ter convocado os leitores a litigar. Olha lá, está dizendo aqui que não deverão induzir, que esses artigos publicados não deverão induzir o leitor a litigar. Eles têm que ter só um caráter informativo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Eles têm que ter só um caráter educativo, informativo e geral, certo? O objetivo é informar a população e não a promoção pessoal do advogado. Então, os escritos, sempre que o advogado se manifestar na imprensa de um modo geral, ele não pode induzir o leitor a litigar. Então agora vamos ver o comportamento da Helena, se está ou não está de acordo com o Código de Ética. Então olha só, ela se manifestou na entrevista que ela deu para a rádio de forma técnica, educativa e geral e evitou o sensacionalismo. E esse comportamento dela foi exatamente o que está no artigo 43 do Código de Ética, que o advogado, nessas manifestações que ele tem, nessas entrevistas que ele dá para a imprensa de um modo geral, ele tem que agir com objetivos ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem o propósito de promoção pessoal. Então aqui a Helena agiu de modo correto. E por último, ela procurou o programa de rádio, ou seja, ela se ofereceu. E aqui ela deu uma escorregada, pessoal. Olha só, o artigo 42 diz que é vedado
o advogado insinuar-se para reportagens ou declarações públicas, tá? Por que isso? Justamente porque ele não pode ter por objetivo a promoção pessoal. Se ele vai lá, começa a se insinuar e buscar cada vez mais o holofote, como a gente diz, ele está querendo o quê? Se promover, e isso é vedado pelo Código de Ética. Portanto, aqui a Helena errou. Então, olha só, pessoal, a gente viu que tanto o André quanto a Helena acertaram em um aspecto e erraram em outro aspecto. Então, o que a alternativa A está dizendo? Que os dois agiram de forma ética. Já está errado, porque ambos cometeram um deslize ético. A alternativa B fala que nenhum dos dois advogados agiu de forma ética. A alternativa B está correta. A alternativa C diz que apenas o André agiu de forma ética, e a gente viu que não, que o André ele também errou quando ele convidou os leitores a litigarem, portanto, está errada a alternativa. E a alternativa D diz que apenas a Helena agiu de forma ética, e também nós já vimos que ela não agiu de forma ética quando ela se convidou, quando ela se ofereceu para fazer a entrevista. Então, pessoal, chegou a hora da nossa revisão. O tema foi publicidade, mais específico aqui, entrevistas. Nós vimos que é vedado o advogado fornecer os contatos do escritório, que ele não pode induzir as pessoas que estão acompanhando essa entrevista a litigar. Tem que ter a manifestação, tem que ter um caráter informativo, educacional, geral, sem o propósito de promoção pessoal ou profissional. E o advogado tem que ser convidado, ou seja, ele não pode se convidar, tá certo, pessoal? E como sempre, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e o link da prova e do gabarito estão na descrição. Obrigado, pessoal, e até a próxima.